nossa ideia é nunca falar do ser político, e sim do ser professor. Quem é? Claro. Quem é o Matheus, cara? Como é que se apresenta pra gente? Quem é você? Vamos lá. Eu sou professor. Não, eu sou professor de Direito, né? Por isso professor Matheus, mas eu acho que vale a pena puxar de antes um pouco. Vamos embora, é isso aí que eu quero. As pessoas acham que eu sou de Belo Horizonte, né? Isso é engraçado. Hoje de manhã, numa entrevista no rádio, me perguntaram assim: você é da onde? Eu falei, quanto tempo vocês têm no rádio aí para poder me ouvir? Porque aí vai complicar a resposta. Porque eu sou filho do segundo casamento do meu pai, e meu pai estava num momento muito difícil financeiro quando eu nasci. Quando eu estava para nascer, ele estava acompanhando obras da empresa dele em loco. E a gente tinha uma obra grande lá em Tucuruí, no Pará. E aí ele e minha mãe foram para lá. Era o que era possível fazer na época para poder acompanhar ali o que estava acontecendo. A empresa estava em muita dificuldade. E aí eu nasci em Tucuruí, no Pará, que é uma cidade que estava sendo mudada de lugar porque estavam construindo uma hidrelétrica, que é uma das maiores do Brasil até hoje. E aí não tinha jeito de me registrar, porque o cartório estava fechado para ser mudado de lugar. Resultado, foram me registrar em Gurupi, que era uma cidade em Goiás. Aí partiu de Goiás no meio, a cidade onde foi registrado foi parar no Tocantins. Eu sou nascido no Pará, registrado em Goiás, criado em Tocantins. Nossa! Mas no fundo, eu sou mineiro, né? Morei a vida inteira em Minas. Aí eu gosto demais de Minas Gerais. Morei até os 7 anos em Belo Horizonte e aí mudei para Araxá. E fiquei morando na fazenda até os 14. Nossa, um bom tempo. Você sabe que para nós foi bom, porque eu sou mais novo junto com meu irmão, né? Os filhos do segundo casamento, os mais novos. E meus irmãos mais velhos, nós somos 6 lá em casa. Os mais velhos tiveram um pai que trabalhava o dia inteiro na rua. Meu pai, por causa da construtora, tinha pouca disponibilidade para estar com eles em casa. Aí por uma coisa triste, né? Uma coisa triste, quando eu tinha 7 para 8 anos, meu irmão mais velho morreu num acidente de carro. Poxa. Isso abateu tanto meu pai, que ele resolveu mudar para a fazenda. Então eu morei na fazenda dos 8 aos 14, mas com meu pai e minha mãe em tempo integral. Eu falo que eu tive pais que meus irmãos não tiveram, eu e meu irmão mais novo. Como nem tudo que é bom dura para sempre, quando eu tinha 14 anos de idade, meus pais morreram num acidente de carro. Nossa. Os dois. Pô, mano, tua vida é meio forjada na porrada. Na base do espeto e da paulada. Que loucura. E aí eu fui para Belo Horizonte de volta. Então, 14 anos. Você fala trem ou fala uai? Você fala pega as coisas ou pega os trem? Eu falo pega as coisas normalmente. Pô, mas você não é mineiro. Pois é. Mas eu falo, eu tenho as minhas coisas de mineiro estão mais no sotaque. Acho engraçado. O sotaque seu é bem Belo Horizontino. E eu acho que eu não tenho sotaque nenhum. Aí eu chego em qualquer lugar, nenhum. As pessoas falam, Matheus, mas sotaque é esse? Eu falo, gente, meu sotaque é normal. Mas aí acabou que eu virei um Belo Horizontino, né? Porque eu fiquei. Mas falta começar a pegar as coisas. Os trem, né? Junta os trem aí. Mas eu moro em Belo Horizonte desde os 14, então. E aí, Belo Horizonte, minha avó foi criar a gente, depois fui morar sozinho. Casei cedo, casei com 26 anos. Casei com uma professora, colega minha na universidade. Isso você já dava aula? Já dava, eu comecei a dar aula com 23 anos de idade, comecei a dar aula na universidade. Você não era nem mestrado Não tinha nem mestrado ainda, estava fazendo mestrado quando eu entrei. Eu sou o professor mais jovem da Milton Campos até hoje. Milton Campos é o FMG, né? É Direito. Direito, mas direito não é privado, FMG. não, direito privado lá. E aí depois fiz meu mestrado, continuei dando aula aí, dei aula em tudo quanto é instituição que a gente puder imaginar, sempre ligada a direito. Depois fui para a Fundação Dom Cabral, dar aula. E quando eu estava chegando lá, e a gente chega perto de hoje em dia, quando eu estava ali na virada de... Esse caso é até engraçado, na virada de 2013 para 2014, eu fui passar Réveillon num hotel que nem existe mais, eu acho que foi a Vigilância Sanitária que interditou. Boa, né? Chamava Ariaú, um negócio, umas palafitas no meio da Amazônia. Era um hotel muito interessante, assim, porque ele era muito dentro da mata, mas realmente nenhuma condição de segurança, ainda bem que eles fecharam, porque o negócio estava perigoso já quando eu fui. E a gente não tinha como dormir muito, porque os micos batiam na porta do quarto de manhã. Gente do céu. Aí num desses dias eu acordei e falei pra minha mulher, Cris, acho que vou ser candidato. Minha mulher olhou e falou, como assim, Matheus? Candidato a quê? Pois é, não, candidato, eu não sei, eu ia ser candidato. Falei, candidato a quê? Foi a segunda pergunta dela. Falei, você é deputado.
E aí em 14 eu disputei a eleição para deputado. O Novo não existia ainda naquela época. Não. E aí eu tive 12.700 votos. Eu não fui eleito, Uma mas eu porra, saí mano. tão feliz da eleição. Eu saí feliz demais. Eu falo que essa eleição que eu perdi mudou minha vida. Eu fiquei... Não, porque na verdade 12 mil pessoas. Não, eu falei, eu não É, conheço 12 mil é, pessoas. é, Eu falei, eu não conheço 12 mil é. pessoas. Quem são essas pessoas? Aí eu fiquei muito desanimado com o jeito que a política funciona. Mas Sim. aí achei que tinha feito minha parte sendo candidato. Em 2015, a minha cunhada e a minha esposa viraram para mim e falaram assim: Matheus, você devia filiar no Novo. Eu falei, o que é isso, esse negócio de Novo aí? Ele falou, não, Novo é um partido que estão tentando criar, não estava registrado ainda. Aí eu falei, mas é um trem que uns paulistas estão tentando criar? Aí ela falou, não, são uns carioca. Eu falei, pior ainda, Cristiano, isso trem não vai dar certo de jeito nenhum. Aí ela foi insistindo e eu não quis mesmo mexer mais com isso. Passou uns 2 meses, o Novo conseguiu o registro dele, dia 15 de setembro de 2015. E eu fiquei tão encabulado com aquilo, eu falei, gente, nós temos que, esse negócio de certo vai funcionar. Aí eu peguei e fiz o seguinte. Você me cortou aí do Ó, vídeo, Diego. Diego tá trabalhando de cameraman como atividade lateral dele, só que ele desenquadrou. Eu senti que é um problema pessoal com você, porque na verdade É que tá com delay. ele quis delay. botar só você. Isso foi bom. Tá com delay. Gente, é tudo ao vivo. Hoje, 7 de setembro, tá todo mundo viajando. Eu tô sozinho fazendo pão de Todo queijo mundo e café. tranquilo, todo mundo tranquilo, tá tudo dando certo, tá tudo dando certo. A Cíntia tava querendo incomodar a gente, que a gente cortou ela da cena. Não tem problema. Mas aí, dia 15 de setembro, aí quando registrou o partido, eu falei, gente, esse povo conseguiu registrar. Eu fui pro LinkedIn, esse caso Que é onde interessante. a fonte que eu tive de informação sua é lá. Você não tá no Wikipedia ainda. Pois Show, é, né? Você tem que estar no Wikipedia. eu vou reclamar com o meu pessoal. Eu mesmo tenho que me pôr no Wikipedia. Esses dias eu fui procurar um negócio no Wikipedia, tentei fazer uma doação para eles, porque a gente usa tanto o Wikipedia. Eu falei, gente, tem que dar um dinheiro para esse povo continuar trabalhando. Mas é difícil fazer doação para o Wikipedia. Eu mandei até um e-mail, falei, gente, tá muito complexo esse negócio da doação para vocês aí. Mas... Vai que o meu tempo é Eu curto, tô cara. acabando. Vai. Aí eu cheguei lá no... O tempo dele é curto. Não, mas o tempo... Mas, gente, meu tempo é... Vou deixar claro, o meu tempo é infinito aqui. Não, mas o meu tempo É é o o É seu o tempo tempo. do nosso O meu tempo é o vice seu aqui. tempo. Mas aí só pra contar esse caso, cheguei, marquei, olhei lá no LinkedIn pra achar quem era o presidente do Novo em Minas. Era um moço chamado Marcelo Costa. Aí mandei Hoje você Você conhece usa LinkedIn pra alguma coisa? Uso profissionalmente. Eu não sei se você já reparou que para mandar mensagem no LinkedIn, diferente um pouco do que a gente vê no Facebook ou no Instagram, você não abre a sua caixa de mensagem primeiro e depois digita. Você digita um texto, aí você manda, depois que você manda, ele abre a caixa de diálogo. Aí na hora que abriu a caixa de diálogo, já estava respondido. Eu falei, gente, cara, rápido demais. Deve ser automática a resposta, esse partido é tecnológico. Aí eu fui ler, eu vi que eu tinha mandado uma mensagem para ele falando, olha, Marcelo, aqui é Matheus Simões, eu tenho um grupo de estudo liberal na Milton Campos, queria ver se a gente podia tomar um café para entender mais sobre o Partido Novo. E na hora que eu vi, ele tinha mandado a mensagem para mim antes de eu mandar para ele. Eu falei, gente, e a mensagem dizia assim, ô Matheus, aqui é Marcelo Costa, eu sou presidente do Novo Estadual, você foi indicado pra gente por um ex-aluno que fazia... Você não quer tomar um café comigo? Tipo, Eu beijo falei, simultâneo, simultaneidade. na verdade, ele tinha mandado 2 dias antes e eu, muito mal educado, não tinha visto. Depois eu entendi, na verdade. Na hora eu achei que tinha sido ao mesmo tempo, mas era só por educação minha. E isso acabou me aproximando do Novo. Resultado, eu hoje estou dentro de um partido que eu achei, depois que eu já não achava que a política tinha jeito, depois de eu ter experimentado a vida eleitoral e ter achado que tem jeito de fazer política de outra forma, que não é a forma tradicional do... Porque me falaram na época da campanha, falaram, você tem que ter líder comunitário, você tem que ter, ou então uma igreja do seu lado, você tem que ter um sindicato. Eu falei, não, eu quero ser eleito pelos meus alunos aqui em Brasília. Eu falei, não tem jeito, imagina, isso é um absurdo, nunca vai funcionar. E aí fui candidato a vereador e fui eleito. E o que é curioso? Cada pessoa que eu encontro que votou em mim, cada pessoa, eu pergunto, por que você votou em mim? E a resposta da pessoa é, eu votei em você porque eu conheço um aluno seu, eu fui aluno seu, eu sou casado com uma aluna sua, eu sou pai de um aluno seu. O que mostra que a gente pode transitar para uma política da referência ao invés do comando.
Eu acho que isso é uma diferença muito grande para o parlamento. A gente parar de votar em quem mandaram a gente votar e Sim. começar a votar em pessoas Alguém de que quem a a gente gente tem referência. Daí vem a segunda pergunta do nosso segundo quarto de tempo. Mesma pergunta que eu faço pra Cindy, que eu fiz pra Cindy e pra qualquer outro político que venha. Por que política? Bom, então vou até aproveitar para voltar num pedaço da minha história. Então, como eu perdi meus pais, desde os 14 anos de idade, eu me faço uma pergunta com alguma frequência, a frequência talvez tenha diminuído com o tempo, que é quem vai me ajudar a resolver os problemas que eu não sou capaz de resolver sozinho. Essa pergunta me angustiou durante muito tempo. Eu estudei em colégios católicos a vida inteira e a gente fazia aqueles retiros espirituais. E eu lembro que eu era aquele menino, depois da morte dos meus pais, que eu entrava no retiro chorando e ia embora chorando. E as pessoas sempre acharam que era por conta de eu não ter pai, não ter mãe. E não era isso. Era uma angústia muito grande relativa a essa sensação de que existem problemas que a gente não é capaz de resolver. Com o tempo, eu comecei a achar que os políticos eram a forma da gente resolver esses problemas. Eu descobri que eu estava enganado com o tempo. Hoje eu percebo que os políticos não são esses heróis para resolver os meus problemas. Mas eu também percebi com o tempo que se a gente não vai para dentro do ambiente público, o ambiente público não muda. Então eu passei os primeiros 20 anos da minha vida eleitoral como eleitor, escolhendo heróis para me representar que eu achava que iam mudar tudo que precisava ser mudado. E eu percebi rapidamente que eles não vão mudar tudo. Na verdade, eu é que tenho de fazer parte do processo se eu quero ver as coisas se transformarem. Tanto que as pessoas perguntavam quando eu fui eleito vereador para que eu me candidatei. Eu falava para fazer raiva em quem me faz raiva. Eu me candidatei assim. Eu vou ir para dentro, quem está me irritando, eu vou irritar essas pessoas agora. E eu fiz isso durante muito tempo. Não conquistei muitos amigos como vereador, não. E tu foi secretário do Zema. Fui. O Zema, que eu acredito que, não precisa de pesquisa, foi o maior governador de Minas Gerais dos últimos tempos. E quem tá falando é o Murilo do Proseio, que tô vendo acontecer em Minas Gerais. Como é que foi esse lance do convite para você ser secretário dele, cara? Murilo, o que acontece? O governador, quando ele foi chamado para ser candidato a governador lá em 17, ele nunca tinha entrado dentro de uma Câmara Municipal ou de uma prefeitura. Eu era o único filiado do Novo com mandato. Então ele foi a Belo Horizonte me visitar. Foi lá ao gabinete, sentou comigo. E é curioso, eu morei em Araxá, mas eu não lembro do governador. Eu saí de Araxá com 14 anos. E o governador é 17 anos mais velho que eu, então ele também não lembra de mim. Ele lembra muito do meu pai, que era amigo do pai dele. Então a gente não se conhecia, mas ele O foi... governador que você tá falando, O Zema. Tá. É porque naquela época ele não era governador, né? Romeu. Naquela época ele era Romeu, hoje a gente só chama de governador. Então, o então Romeu foi lá no meu gabinete e falou: Matheus, me chamaram para ser candidato, o que você acha? Eu falei: eu acho que a gente precisa de uma pessoa como você, uma pessoa de fora da política. E você já tava com aquela ideologia de que eu preciso mudar o mundo. Ele já tinha, se você já viu ele falando sobre isso, ele fala assim, que ele recebeu o convite e falou não e foi embora para casa. E aí, passado uns 15 dias, ele chegou à conclusão que ele estava sendo absolutamente irresponsável ter falado não. E resolveu voltar. Então eu estou nesse momento aí, ele estava voltando a conversar com o partido sobre a possibilidade dele ser candidato em setembro de 17. E aí, então, um pouco mais de um ano antes da eleição. E aí ele vai lá ao gabinete, a gente começa a conversar e o governador acaba me convidando para ser coordenador da campanha dele politicamente. Eu fui coordenador político da campanha. Depois disso, acabada a eleição, ele me chama para fazer a transição de governo. Então quem recebeu a chave do cofre vazio do Pimentel, cheio de dívida lá dentro, fui eu. Ajudei a montar a estrutura que escolheu os secretários. E aí virei secretário. Tá proibido para menores, só pra gente saber. Tava fudido mesmo. Estava absolutamente ferrado. Eu vou te dar dados gerais. A gente devia de conta vencida, não é dívida não. Dívida do Estado era 100 e poucos bilhões de reais. Mas dívida, conta vencida, isso não é dívida. É gente que eu tinha data para pagar e não paguei. 32 bilhões de reais. Não. E qual que era o faturamento? O Estado tinha um orçamento de 100 bilhões. Então a gente estava devendo 32% literalmente do nosso orçamento. Mais que isso. A gente estava parcelando salário de servidor, a gente tinha não pagado o 13º salário, o 13º não foi pago no ano de 2018. E o governador Pimentel tinha feito uma coisa inacreditável, que ele não pagou, ele descontou da folha dos servidores os empréstimos consignados e não passou para os bancos. Então os bancos colocaram o número de 250 mil servidores no Serasa. Então a gente recebeu
o Estado com 32 bi de dívida, salário parcelado, 13º não pago e 250 mil servidores inscritos no Serasa. E hoje como é que a gente está? Hoje nós não temos nenhum centavo atrasado com o fornecedor, nossos salários estão em dia, vamos pagar 5 13º em 4 anos, porque pagamos todos e vamos pagar o desse ano. Conseguimos parar de pagar parcelado os servidores que recebem hoje no 5º dia útil, conseguimos pela primeira vez em 8 anos dar reajuste para os professores. Hoje, no começo desse ano, demos reajuste inflacionário de 1 ano. Você pensou, Matheus, é justo, os professores ficaram outros 7 anos sem reajuste. Não, não é justo, mas é o que a gente conseguiu fazer. E a lógica é daqui para frente, vamos tentar voltar a dar o reajuste anual inflacionário para os servidores. E começando a fazer investimento, que é uma coisa... Tem um dado que o prefeito me chamou a atenção para ele hoje cedo, numa conversa. O Pimentel, no último ano dele, passou 68 milhões de reais para a saúde básica, que é basicamente posto de saúde, o programa Família da Saúde e exames simples e consultas. Nós passamos 1,3 bilhão de reais no ano passado. Então, nós multiplicamos mais de 20 vezes o que o Pimentel estava entregando em saúde básica. Na hora que a gente pega educação, nós reformamos 1.200 escolas. Nós pusemos mais de 50 mil professores em curso de especialização. Nós temos o melhor resultado do ensino médio da história de Minas Gerais. E para complementar o programa que é a menina dos meus olhos, dos olhos do governador, o Trilhas de Futuro, nós estamos hoje, Cíntia sabe disso, com 130 mil alunos, 130 mil pessoas podem acessar cursos profissionalizantes, porque o governador criou esse programa em que a gente compra uma vaga de uma instituição privada. Então, não precisei construir prédio, não precisei comprar laboratório, posso mudar o curso todo ano para o curso que o mercado precisa, que as pessoas estão procurando. Eu tenho condição de atender 130 mil jovens por ano em curso profissionalizante, com vale alimentação, vale transporte e bolsa integral. E se os jovens não estiverem interessados em 100% das vagas, eu cedo a vaga para a população comum. Trombamos esses dias em Tuiutaba com um senhor de 74 anos de idade que está fazendo profissionalizante em técnico de segurança. Falei que esse está animado. Ele está com 74, a maioria das pessoas já estão aposentadas, ele está começando uma carreira nova. E como é que foi? Eu tô sendo toque de caixa diferente do ritmo do nosso programa, porque hoje o negócio está acelerado. E como é que foi o dia que o Zema chegou para você e falou assim, cara, eu quero você de vice? Pois é, você sabe. E daí mudou a camisa, né? Pesou. Eu já tinha tido uma experiência semelhante com o governador, porque quando acabou a transição, ele virou para mim e falou assim, você vem para secretário. Eu falei, não vou, eu vou continuar meu mandato de vereador. Ele falou, não, eu queria que você viesse governadora. Assim, eu não fiz esse compromisso, não prometi para ninguém, mas é um compromisso comigo mesmo. Fui eleito, quero acabar meu mandato. Então eu não fui para o governo imediatamente, fiz a transição, entreguei a chave do cofre, passei adiante, não fui nem na posse, falei para não ter perigo de eu tentar me convencer. Boa posse. E falar ao vivo lá e agora vai. Foi embora, fui viajar. E aí, um ano depois disso, o governador passou talvez pelo momento mais difícil do governo dele. Porque ele tinha negociado um reajuste inflacionário para as forças de segurança e a Assembleia, num ato de deslealdade, transformou esse reajuste num aumento para todos os servidores públicos. Nossa. Um aumento de 42% que a gente não tinha nenhuma condição de pagar. E aí o governador foi obrigado a tomar a decisão mais difícil do mandato dele, que foi a decisão de vetar o aumento dos servidores naquele momento. E aí ele me chamou e falou, Matheus, preciso que você venha. Então, eu já tinha recebido uma intimação do governador no passado. Dessa vez agora, quando a gente foi caminhando na discussão do vice, eu levei para ele uma sugestão. Nós queríamos dar uma demonstração para o mundo político que nós amadurecemos na nossa caminhada como novo e que nós estamos prontos para caminhar com outros partidos, até porque a gente quer ter uma maioria na Assembleia. Eu tenho falado em cada cidade que eu passo da importância da gente eleger nossos deputados. A Cíntia está aqui ao nosso lado, sabe da importância da gente eleger cada um dos deputados do Novo, mas a gente vai precisar de deputados de outros partidos também. E aí, para poder dar essa demonstração, eu falei, vamos chamar alguém de fora, e discutimos muito isso. E eu trouxe um nome que para mim parecia muito com o que o governo faz, que era o nome do jornalista da Itatiaia, Eduardo Costa. Eu tenho certeza que o Eduardo seria um vice excepcional, fui eu que dei a ideia, fui eu que trouxe o contexto, eu conheço o Eduardo há muitos anos, trabalhei com ele. Mas, infelizmente, coisas da política, não é? O convite foi feito, o Eduardo aceitou, mas o partido dele, por uma decisão nacional, está federado, né, que chama, com o PSDB. E precisava da autorização do PSDB. E o PSDB não autorizou? O PSDB não autorizou.
Então... Pô, tipo, nada contra nenhuma ideologia, mas tá perdendo, porque o Zema hoje é referência, eu acho que no Brasil, né? Assim, e o PSDB eu realmente não entendo, respeito, mas não entendo, porque caminhou conosco durante todo o governo. Assim, os nossos líderes de governo sempre foram do PSDB. Então, assim, eu não consigo entender por quê. E falar a candidatura super competitiva, uma candidatura que não decolou, eles sabiam que não ia decolar. Com todo o respeito que eu tenho ao candidato deles, Marcos Pestana, eu votei nele para deputado 2 vezes. Isso não muda o fato de que não é o momento mais. A gente tinha a oportunidade de trazer uma pessoa, mas isso acabou levando à conclusão de que era melhor então buscar um nome interno. As pessoas já estavam acostumadas comigo, né? Como o meu papel no governo era de coordenação dos secretários, falaram, olha gente, já que não deu para vir um de fora, então vamos trabalhar com a prata da casa mesmo. Era uma forma até de não perturbar os outros partidos nossos da coligação, porque senão você prestigia um, desprestigia outro, é uma forma de manter aquilo ali de uma maneira mais positiva para todo mundo. Antes de passar para a Cintia, que vai ter 15 minutos com você, o que a gente tem para os próximos 4 anos? Que eu acredito que todo mundo, eu estou dizendo por mim, mas é muito provável que o Zema ganhe, né? Porque a gente está vendo nas pesquisas e tal. Zema ganhou. O que a gente vai ter nesses 4 anos de mais novidade ainda do que ele já trouxe nesses últimos 4? Você imagina, né? O governador tem repetido, né? Sem pandemia e com as contas em dia, imagina o que a gente vai conseguir fazer para os próximos 4 anos.